As pessoas no trabalho, elas costumam ser previsíveis muitas vezes, especialmente as desorganizadas. Então, se por acaso você trabalhar com algumas pessoas que são desorganizadas, que procrastinam, que sempre atrasam as entregas, a minha recomendação é que você já faça algum tipo de previsão de como essas pessoas vão agir, para você não se atrapalhar tanto com os seus prazos. Vou explicar, tá? Então, suponhamos que você dependa do seu gestor para fazer a revisão de um trabalho que você tem que entregar. Você tem que fazer uma apresentação para a diretoria, é a apresentação de algum evento, de alguma campanha, enfim, alguma coisa assim na sua área, que você tem um prazo importante e você depende, por exemplo, do seu gestor para revisar, ou de alguém da equipe para fazer alguma coisa. Qual que é a melhor estratégia? Você pode falar, é claro que no mundo ideal seria a pessoa se organizar e te entregar no prazo, mas infelizmente não é assim que funciona e aqui a gente dá dica para a vida real e não para a vida ideal, certo? Então o que você vai fazer vai ser o seguinte: se o seu prazo, por exemplo, para finalizar a apresentação ou qualquer tipo de trabalho for dia 15, aí você vai pensar, bom, essa pessoa, ela tem que me entregar isso, o ideal seria uns 2, 3 dias antes para dar tempo de eu me organizar com essa entrega. Se você sabe que essa pessoa não vai te entregar, ou vai ficar muito apertado assim para você, a ideia é que você, então, dê um prazo anterior para ela, tá? Então você fala assim, dia 15, então, olha, meu prazo final é dia 10. Você já dá outro prazo. Acredito que alguns de vocês talvez já façam essa estratégia, porque ela é bem intuitiva, né? Então, a ideia é que você possa dar um prazo anterior. Se o seu prazo final é dia 15, você fala que o seu prazo final é dia 10, por exemplo. Dessa maneira, mesmo que a pessoa atrase ou te mande em cima da hora para ela, dia 10, por exemplo, ela te mande isso, você não se atrapalha tanto com os seus próprios prazos. Então, essa é uma estratégia interessante e é muito fácil de fazer. Então, é você prever realmente. Não é mentir, tá bom, gente? Na verdade, você está aprendendo a lidar melhor com o tempo da pessoa. Se por acaso ela ficar chateada que você esteja falando para ela um prazo, você fala assim, não, eu fiz esse prazo mais para a gente se organizar, porque eu sei que você tem muita coisa para fazer, então eu entendo que imprevistos acontecem, que muitas vezes a gente tem que repriorizar atividades, então para que não atrapalhe o planejamento de ninguém, inclusive o seu, para você não ficar correndo aí, eu te dei esse prazo, e é isso, tá bom? Então, é uma alternativa legal e ainda dá uma cutucada na pessoa, porque ela vai falar, poxa, ela tá me dando um prazo anterior, porque ela já sabe que eu vou atrasar. Então, assim, a pessoa já vai se sentir incomodada. Então, é uma maneira de você já ir educando um pouco a pessoa que é desorganizada, tá? Essa é uma dica bem, assim, prática de fazer e já dá para você começar a fazer hoje. Outra dica que eu quero dar, então, se você tiver pessoas desorganizadas na sua equipe, no seu trabalho, é você reforçar quando tiver algum comportamento positivo. Então, toda vez que a pessoa ela apresentar algum comportamento de organização, você fala, nossa, que bom que você fez isso. Nossa, obrigada por ter mandado a pauta da reunião, isso ajuda pra caramba a gente a se preparar antes. Ou obrigada por ter mandado o convite com antecedência, porque assim eu pude me preparar melhor para a reunião. Então, toda vez que a pessoa, seja ela organizada ou desorganizada, ela fizer algum comportamento legal de organização, parabenize, dê esse feedback positivo, porque a psicologia explica, né, que a gente reforça comportamentos positivos através do elogio, através das recompensas positivas que a gente dá também para esse comportamento. Então, sempre que algo assim acontecer, parabenize a pessoa, dê esse feedback positivo, vai ajudar bastante. Inclusive, a gente volta naquela questão de eu me organizar para impactar nas outras pessoas, né? Faça você também esses comportamentos de organização positivos, porque não é porque a equipe é desorganizada que você fala, eu não vou mandar a pauta antes porque ninguém vai ler, ou eu não vou mandar o convite, eu não vou colocar um propósito na reunião porque ninguém vê mesmo. Continue fazendo. Não é porque todo mundo faz o errado que você vai passar a fazer o errado. Não se contamine com isso. Proteja o seu mundinho aí da organização, porque se você sabe que o que você está fazendo está certo, então não tem por que você parar só porque as outras pessoas não dão valor para isso, sabe? Tem valor para você. E nesse caso você é a pessoa mais importante quando se fala de integridade, né? Então continue fazendo, tá bom? Eu sei que na prática é difícil, o pessoal fica cobrando, não tem valorização, né, no dia a dia no trabalho, mas você valoriza o que você faz. Isso é o mais importante de tudo.